Olá, boa tarde para os nossos queridos ouvintes. Estamos aí voltando de intervalo, uma alegria muito grande estar aqui podendo levar informação. E agora, como eu já adiantei no primeiro bloco, nós estamos aqui com o Yuri Avalone, que tem 51 anos, é psicanalista clínico e vocês conhecem muito bem, porque quase toda semana ou frequentemente o Yuri está aqui nos microfones da Rádio Notícias. Boa tarde, Yuri. Eu gostaria que você se apresentasse nesse mês tão especial de um assunto tão difícil que você tem feito da sua profissão, levando a valorização da vida para as pessoas, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo tratar desse assunto. Meu nome é Yuri Avalone, sou psicanalista, né, como a Alessandra trouxe, e eu tenho uma capacitação em suicidologia. E desde há uns 4 anos para cá, que eu ingressei no CVV, inclusive, eu comecei a ter muito contato com pessoas que querem tirar a própria vida, né? E desde então eu resolvi estudar um pouco mais, ir a fundo nessa área, depressão e questão do suicídio. Um assunto, até quando a gente se colocou a trazê-lo, eu acho que eu tinha dimensão, mas à medida que eu fui conversando com eles aqui no primeiro bloco, é uma emoção que surge na gente, né? Porque com toda certeza você trata da dor mais profunda do ser humano, né? Porque quando a pessoa chega nesse ponto é porque ela tem uma dor absurda, ou que possa levar, que seja também questões químicas, que tem que ser tratadas com remédio. São diversos fatores que levam a pessoa a um grau extremo. Mas aqui eu gostaria que você contasse do lado lindo, que é poder fazer com que as pessoas curem dessa dor e que não cheguem a nenhum extremo, porque acho que é esse que é o tema que eu gostaria de trazer aqui, né? Você tem um grupo, que é o grupo do Prosa, e também vocês fazem atendimento às pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm condições de acompanhar com um atendimento particular, um trabalho maravilhoso, não é? Isso, existe o grupo Prosa, Alessandra, que eu faço parte do grupo. Ele começou no início da pandemia para prestar atendimento a quem tem menos recursos, né? Sim. Então, o contato do Prosa é prosa.oficial no Instagram, quem estiver precisando, entre em contato. A pessoa é direcionada a um profissional ali entre 5 e 10 dias. É para pessoas que não têm condição de estar pagando um profissional, então ele vai ter custo baixo ou até gratuito. Sobre a parte bonita, sobre o prevenir, né? O projeto que eu trabalho tem 1 ano e meio. Sim, conta para nós. Ele chama assim, reduzir a depressão e o suicídio através da educação emocional e socioemocional. Que quando falamos em suicídio, nós pensamos o quê? Departamento de saúde. Quando falamos em autolesão, sem intenção de tirar a vida, pensamos o quê? Departamento de saúde. Sim, quando a pessoa está se machucando, a pessoa está numa crise de ansiedade extrema a ponto de tirar a vida, que como você falou, é tão dolorido, tão extrema essa dor, que se pudesse tirar uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, você veria uma alma sangrando, de tanto que dói isso, a ponto de uma pessoa ir contra todo o princípio da vida, que é se manter vivo. Então ela vai contra isso e tira a própria vida. Então quando falamos nessa ponta, vai para departamento de saúde. O projeto é educar. Então, para reduzirmos a depressão, porque a depressão está muito ligada ao suicídio, que segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos de suicídio acontece relacionado a algum transtorno mental, e em grande parte a depressão. Então, se reduzirmos a depressão, também reduzimos o suicídio. E aí você passa a sua vida nesse voluntariado, levando informação para as pessoas. Que lindo isso, né? Hoje foi muito difícil da gente poder conversar junto, inclusive, aqui com os outros 2 entrevistados, porque nós não conseguimos encaixar o seu horário, né? Porque você tem vindo nesse mês, especialmente de setembro, de palestras uma atrás da outra, é isso? Sim, hoje eu estava na biblioteca ali, Carlos Jordão, né, se eu não me engano. Vim correndo de lá para cá, até estou com o banner aqui do lado, né? Sim. Daqui vou para o Eugênio Santos, falar com os professores, e à tarde eu vou para a Escolari, lá com os alunos. Todo um trabalho voluntário. Todo voluntário. Eu faço esse trabalho não só no mês de setembro. O mês de setembro é maior, mas eu faço o ano todo, porque a ideia do projeto é não só em setembro. A educação socioemocional e emocional seria base
para termos uma sociedade mais tranquila, mais plena, menos ansiosa. Que vai desde a educação financeira, Alessandra, desde um básico de como você ter uma relação interpessoal na tua casa, com teus amigos, desconectar-se um pouco mais da conexão internet, matéria, e se conectar mais com o amigo, com o vizinho, consigo próprio. Então seria esse trabalho que eu faço. E de onde saiu esse amor? Porque é feito por amor, né? O voluntário, ele é sempre movido pelo amor a uma causa, a uma situação, a colocar, deixar o seu registro no mundo de que algo eu fiz, né? O que moveu o Yuri a estar fazendo esse lindo trabalho voluntariamente, né? Sabe, eu me pergunto isso, Alessandra. Quando eu estava ainda no CVV e atendendo dentro da clínica, tinha uma questão muito dolorida, que as pessoas vinham e falavam assim, eu estou em crise de ansiedade, estou em crise a ponto de cometer um suicídio, me levam para uma emergência, sou muito bem atendido, me medicam, só que eu saio dali com uma prescrição médica, procurar ajuda emocional imediatamente, um psicanalista, um psicólogo ou algo assim. Quem tem condição de pagar, na mesma semana está se tratando. Quem não tem, vai demorar até 1 ano e meio para ter, de repente, um atendimento como deve ser. Tem os espaços, né, onde dá um apoio coletivo, mas para você ter um apoio individual, demora. Então surgiu a ideia de fazer esse grupo de prevenção, que é o grupo que acontece na Apodete, aqui próximo à Associação das Pessoas com Deficiência, que cede um espaço para nós. Aqui no centro da cidade. Acontece quais dias? Ele acontece quinzenalmente às segunda-feiras. Segunda-feira próxima agora tem. Que horário é? Às 19h30. 19h30 às 21h. Se eu tiver interesse em participar, é só chegar. Entra em contato primeiro. Qual que é o contato? O contato é o meu número mesmo, eu faço uma pré-triagem, né? E você tem também uma rede, na rede social, o Instagram, qual é, Yuri? Tem, o Instagram é psicanálise.yuri. Tem e ali a pessoa também lá, pode entrar em contato. Pode entrar lá. Mas ali é um trabalho coletivo. Sim, é um grupo. É um grupo. E as pessoas apoio. conseguem falar sobre o tema, mas ela não vai ficar falando também, como que eu posso dizer, como que funciona? Como é que seria... ou você conversa também nessa triagem antes para ver se a pessoa está preparada para o apoio em grupo ainda, ou seria mais ou menos assim? Eu aviso que é em grupo. A triagem é por quê? Porque esse grupo é para tratar mais do extremo. Muitas vezes eu estou ansioso, estou numa crise de ansiedade, mas eu ainda estou bem. Né? Eu não preciso ir para um grupo desse. Então, na conversa, na triagem, eu já separo isso, né? Encaminho a outra pessoa que está menos assim, ansiosa ou menos perturbada a ponto de cometer um suicídio para um atendimento mais especializado. E o grupo é assim, você vai chegar, normalmente são poucas pessoas, muito poucas pessoas, não é um grupo assim com muita gente. A pessoa chega, se ela quiser falar, ela fala, se ela não quiser falar, ela não fala, participa, ouve, né? Se ela quiser falar dela, ela pode falar, ou se quiser simplesmente ficar ouvindo, não tem problema. Eu vou além das pessoas trazendo suas dores, eu ofereço ali ferramentas emocionais, de como você lidar com a tua vida, o teu sentimento, o teu psicoemocional. É um grupo que está há 1 ano e meio. O ano passado nós atendemos, não só ali no grupo, mas assim, em contatos fora, em torno de 43 pessoas aqui em Tatuí. É um número grande. Só que, na realidade, isso pode ser bem maior. Nós podemos levar um grupo desse para bairros, para igrejas, né? Precisamos de um apoio apenas. Eu entendo. E tem também, nós atendemos também jovens que se lesionam, sem a intenção de morrer. Tem muitos jovens se cortando por ansiedade. O grupo trabalha com pessoas assim também. E é gratuito. É só vir e participar. Então começou aí, lá no CVV, lá na clínica, ouvindo pacientes reclamando de uma outra questão, que é aí que entra a educação emocional e socioemocional. A pessoa que não está bem, ela chega para um ente querido e fala assim, meu querido, minha querida, não estou bem, estava vindo para cá, até pensei em enfiar o carro num barranco e morrer. É muito comum, Alessandra, é muito comum ouvinte, eu ainda ouvir essa frase, a pessoa vira e fala assim, viu, arruma alguma coisa para fazer, mente vazia, oficina do diabo. Isso eu ouvia toda semana. Toda semana. É muito. E uma outra fala, o filho chega para os pais, pai, não estou bem, estou com os pensamentos aqui assim assado, e tirar minha vida ou algo assim, os pais ou o cuidador fala assim, vai para o teu quarto orar, que isso é falta de Deus. Também é muito comum. Gente,
ouvinte, Alessandra, isso é o que não devemos fazer. O que nós devemos fazer? Quando alguém nos procura nessa situação, o que eu falo, Yuri? Alguém chega para mim e fala, tô pensando em me matar, o que eu falo para uma pessoa dessa? Não fala nada. Senta do lado dela, mas antes disso, você deixa tudo fora. Deixa o teu preconceito, o teu julgamento, você se despe de tudo isso e senta junto com essa pessoa para simplesmente estar com ela naquele momento. E ouvir. Ouvir, dar um abraço, fala, estou aqui com você, vamos procurar ajuda. Isso salva. Agora, se nós chegarmos para uma pessoa que está numa crise de ansiedade, está numa depressão profunda, numa cama, e falar para ela assim, olha, tua vida é maravilhosa. Por que você está assim? Você está jogando mais peso. Porque ela está ali porque está doendo muito. Então tem que ajudar essa pessoa. Pode ser um fator físico também, né? Sim, existem fatores fisiológicos. Né? Que tem que ser identificados, Sim. né? Existem fatores fisiológicos ali, às vezes realmente que você falou, físicos mesmo. Sim. Então tem 4 anos que você faz esse trabalho. Dentro do CVV, 4 anos, com o grupo e com esse trabalho de palestras, 1 ano e meio. Todo mês eu estou nas escolas, estou em empresas. O ano inteiro? O ano inteiro. De forma voluntária? Voluntária. Não são tantas como em setembro. Sim. Mas sempre tem uma por semana, em média. Mas que estamos lindo. Aí com os professores. Que lindo. A gente fica muito feliz de poder divulgar o seu trabalho voluntário, né? A gente até estava falando aqui antes, no primeiro bloco, que o voluntariado, ele é amor, né? É alguém que faz um voluntariado porque não está pensando em si, está pensando no outro, quer melhorar a vida do outro, né? Eu lembro de uma frase que a minha mãe sempre falava, que a gente, quando vai voluntariar, vai fazer um voluntariado, não é a gente que está dando algo a alguém, a gente está recebendo muito mais, né? Sim. Não é? E que foi uma mulher que tinha, assim, conseguia agregar muitos voluntários para a sua causa, né? Então eu fico muito feliz, apesar de nosso diálogo ter sido tão breve, por conta dessa agenda sua mesmo, né? De ser tão corrida, da dificuldade que tivemos de fazer essa agenda, de estar numa palestra, outra, quer dizer, você está fazendo a sua parte no mundo, né? E é essa valorização à vida, porque a vida é linda, ela tem que ser vivida com as suas dificuldades. A gente aqui no primeiro bloco estava comentando isso, ela não é eternamente feliz, né? A gente não encontra, todos temos as nossas dificuldades. E a empatia, o olhar para o outro, é isso que precisamos, principalmente começando dentro de casa, né? Exatamente. Quer fazer o mundo melhor, faça a sua casa melhor. Né? Todas as dificuldades, obviamente que as famílias também precisam de ajuda, muitas vezes do poder público, pela falta de recurso, pelas condições sociais em que ela se encontra, ela precisa de ajuda. Então você está fazendo a sua parte ali na Apodete, procurando ali, tá instruindo as pessoas com palestras para os jovens nas escolas, e isso é muito lindo. Então fica aqui a nossa homenagem a você, Yuri, nosso Obrigado, reconhecimento, Alessandra. E que as pessoas que precisarem de ajuda também, a gente sabe que Tatuí tem os seus equipamentos, que seria o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que fica na Vigílio de Monteso. O telefone para contato é o 3251-4370. Tem um atendimento presencial de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Tem o Centro de Atenção Psicossocial 2, que é o CAPS 2, que fica lá na Zilá de Aquino, que é o 3251-4370. E tem o Psicossocial Álcools e Outras Drogas, que é o CAPS AD. Participei da inauguração de alguns deles. Fica na Benedito Pereira Machado, na Vila Paulina. E o telefone é o 3205-2819. Quer dizer, os CAPs teriam também que estar preparados para atender esse tipo de situação? Os CAPs fazem um trabalho maravilhoso. Eu acompanho alguns CAPs, eles têm um trabalho incrível, né? Só que ainda falta muito. Tem que ter muito mais estrutura. Muito mais CAPs, estrutura para o tamanho do município de Tatuí. Inclusive para os jovens, né? Que eu acho que é algo que falta, que o município precisava ter, que é voltado à juventude, porque eu acho que esse eles atendem de uma forma geral, mas especificamente para a juventude, eu acho que Tatuí ainda não tem, né? Eu acredito que não. Seria interessante ter. Mas o seu trabalho na Apodete, você atende de forma presencial, e se eu me interessei, então, o que eu tenho que fazer, Yuri? Entrar em contato, ou diretamente na Apodete, ou pelo meu celular, 15 99728 8041, ou pelo meu Instagram, que é psicanálise.yuri. Ali, quinzenalmente, nós estamos nos encontrando. Eu mesmo faço a mediação. Né? Sei. A ideia é que, com o tempo,
possamos ter mais profissionais, estar ampliando isso para bairros, né? Mas tudo é tempo, Sim. ainda é um bebezinho que está iniciando. E você trouxe um ponto muito interessante sobre a vida. Eu penso a vida como uma montanha russa. Sabe aquelas bem radicais que você sobe e de repente tá tudo bem, tá lá em cima, mas do nada você vai parar lá embaixo. Tá tudo, não tá tão bem. E isso é igual para todos. Para Independe todos. da sua classe social. Né? Para todos. Para todos. E tem hora que você tá num looping, mas não pode descer dessa montanha russa. Você entrou nela quando nasceu. Você vai sair lá no finalzinho, se Deus quiser, bem velhinho. Se Deus bem quiser, velhinha, né? É essa a ideia. Não pode descer com o carrinho andando. Da vida. Tá? É essa mensagem que eu tento passar. Não descermos do carrinho com ele andando. Tá doendo? Vamos procurar ajuda. Dói. A vida, como você falou, não importa a classe social. Há momentos de Todos alegria, temos os nossos sofrimentos e a vida são feitas de momentos. Os alegres, os tristes, os difíceis. Vai daquilo como você lida com aquilo e também as oportunidades que você tem para lidar. Aí entra a importância do voluntariado, aí entra a importância do poder público para que vá ao encontro das pessoas, daquela espiritualidade dentro da casa também, que é um apoio, mas são todos apoios em torno, eu acho que tudo é uma questão de amor, né? Quando a gente tem o amor dentro do lar, quando um enxerga o outro, eu acho que, logicamente, que nós não podemos generalizar, né? A gente conhece situações onde eu vi situações de muito amor, mas a pessoa cultivou aquilo dentro dela por muitos anos, né? Às vezes leva anos, né? Sim. Então isso não faltou amor. Tem coisas que também não tem explicação. É um assunto delicado e que a gente não pode generalizar. Não. É muito amplo, muito complexo, deve ser falado, sempre. Até se pudermos uma outra hora estarmos falando mais sobre isso. É uma questão de saúde, né? Questão de saúde. Educação, base e saúde. Sim. Né? Você falou da casa. Olha que interessante, né? Normalmente passamos por um ente querido ou um parente e falamos assim, meio rápido, oi, e passamos rápido. Ou mal falamos oi, pedindo pelo amor de Deus, não fala comigo que eu quero ficar quieto. Por que nós não trocamos isso para um bom dia? Como é que você está hoje? Olha que diferença, olhando no olho, de preferência. Olha a diferença, a conexão com o que você fez com o teu ente querido, com o teu familiar, com teus amigos e colegas, permitindo que o outro fale, tá tudo bem, ou não está tudo bem, você pode conversar comigo. Então, é hábito. Estar bem também é hábito. É você adquirir dia a dia um comportamento que vai ficar tudo bem. E se não estiver, procure ajuda. Fale, dialogue, procure. Eu sei que é difícil, muitas vezes é muito difícil o diálogo. Não é todo mundo que tem a habilidade de dialogar, né? É uma virtude o diálogo. Mas muitas vezes a dor é tão grande que aquela pessoa se fecha no mundo dela. Então, aqueles que estiverem nos ouvindo, nós colocamos aqui hoje um tema difícil de tratar. À medida que eu estava aqui com os meus primeiros entrevistados, eu falei, nossa, Alessandra, eu não imaginei que isso dentro de mim ia mexer tanto comigo. Falar de algo tão sensível e algo que as pessoas muitas vezes nem querem falar, né? Uhum. Então, que haja amor, haja empatia, que haja liberdade de expressão, que todos os preconceitos sejam quebrados e que a gente fale mais sobre a saúde mental das pessoas, o equilíbrio e que a gente possa falar que a depressão, ela não é uma frescura, né? Não. Mas ela realmente, você tem toda a razão, não é só no setembro, né? Não só em setembro, o ano todo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Yuri. Fiquei uma alegria assim, muito grande rever você, né? Voltei no tempo na hora que te encontrei aqui dentro do estúdio, né? Foi um colega de classe e, enfim, a vida tem dessas coisas. Que alegria. A vida é linda e tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Um grande abraço e muito obrigada a você. Eu queria agradecer também essa sua disponibilidade aqui com a gente. Eu agradeço também a você, Alessandra, à Rádio Notícias, né? E aos ouvintes. Tá, pela oportunidade de Nós estar estamos aqui. também com essa matéria gravada no YouTube, as pessoas também vão ter condição de assistir, aqueles que quiserem posteriormente. E eu queria agradecer mais essa terça-feira aqui na Rádio Notícias, esse momento aqui no microfone que a gente abre o coração, trazendo aqui a nossa mensagem, né? Então eu fico muito feliz. Você que nos ouviu, nos deu a alegria da sua audiência, muito obrigada. Na terça-feira que vem, nós estaremos aqui de volta novamente. Um grande abraço a todos e até lá.